turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso aulão sobre o Dia Mundial da Diabetes. A gente vai fazer um aulão agora para abordar o assunto diabetes e insulinas. Lembrando que, além desse aulão, vocês também vão receber uma aula bônus falando sobre o cálculo de insulina. Isso mesmo! Amanhã vocês vão receber no e-mail o link da gravação da aula de regra de 3, onde eu ensino como fazer o cálculo para administração segura da insulina. E na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre as classificações da diabetes e as classificações da insulina em comemoração ao Dia Mundial da Diabetes. Então já faz o seguinte, já clica aí no botão de dar like, já clica aí no joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve para a gente bater 3.000 inscritos e não esquece de compartilhar com todo mundo. Qualquer dúvida vocês coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E lógico, faz aquele favor, ajuda a gente a divulgar a aula, tira um print de alguma parte que você goste e no final posta lá no Instagram, marca a gente @trcurso ou @prof Tainara Tomás, que eu vou compartilhar todo mundo. Então já pega papel e caneta, porque esse conteúdo de hoje tem muito assunto pra gente falar e muita dúvida também, tá certo? Então vamos já entender o que é diabetes, gente. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou a má absorção da insulina. A gente tem esses dois mecanismos. O que vem a ser insulina, Thay? Insulina é um hormônio que regula a glicose no sangue e que garante a energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem como função quebrar as moléculas de glicose, o que a gente conhece aí como açúcar no sangue, e transformar esse açúcar em energia para que o nosso corpo faça a manutenção das células do nosso organismo, tá certo? A diabetes, ela pode causar o aumento da glicemia, ou seja, aumenta o nível de glicose, de açúcar que a gente vai ter ali solto no sangue, e esse aumento pode levar complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. E em casos mais graves, a diabetes pode levar inclusive ao óbito, tá? Não é que a pessoa morreu de diabetes, ela vai morrer pela complicação que a diabetes pode trazer para aquela pessoa, tá certo? Então, quando a gente fala para regular as taxas de açúcar, a gente não está falando somente do docinho, do bolinho, do pãozinho. A gente vai estar falando em tudo que aumenta o índice glicêmico no nosso organismo. Tudo que é baseado em carboidrato de alta taxa glicêmica. Não é que o carboidrato é ruim, pelo contrário, ele é ótimo, o nosso organismo precisa de carboidrato. Só que se eu fico colocando muito carboidrato de alta taxa glicêmica, carboidrato que é facilmente absorvido, essa glicose cai muito rápido no meu organismo e o meu corpo ele não consegue fazer a questão da absorção tão rápido quanto a quantidade que eu estou colocando para dentro, tá bom? E aí, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas convivendo com essa doença, o que representa quase 7% da população nacional. É muita gente que convive com a diabetes e vale você aí que ainda não está pré-diabético evitar que chegue nessa condição. E a galera que já está na condição de pré-diabetes, continuar se tratando para evitar que avance para diabetes, e se já está diagnosticado, aí o tratamento é em dobro, cuidado total com as alimentações. Não é que a gente vai para uma dieta restrita, que eu vou abolir o carboidrato da minha vida, não, mas eu vou evitar os excessos. Como eu gosto de falar, você pode comer de tudo, você só não pode comer tudo, tá? Então você vai ter essa condição de comer doce sim, mas comer ali uma porção que não traga um aumento glicêmico muito significativo, para a gente não ficar acumulando esse monte de glicose, tá bom?
A diabetes mellitus, ela pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes, tá? Independente do tipo da diabetes, com o aparecimento de qualquer sintoma, é fundamental que o paciente procure com urgência atendimento especializado para dar início ao tratamento. A causa do diabetes ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis. Hoje a gente sabe que eu vou ter aí as grandes principais diabetes que a gente vai abordar hoje. Tipo 1, tipo 2 gestacional. Eu vou ter a tipo 2, vamos ver, por questões de fatores que a gente consegue evitar. Mas a tipo 1 e a gestacional, a gente ainda não tem uma causa muito conhecida do que leva o organismo a chegar nesse quadro, tá certo? E aí, quais são os fatores de risco para um quadro de diabetes? O que eu posso ter ou o que pode estar acontecendo comigo para que no futuro eu possa vir a ter a questão da diabetes? Primeiro, um pré-diagnóstico ali de pré-diabetes, seguido de uma pressão alta, um colesterol alto ou alterações das taxas de glicerídeos no sangue, taxas de gordura, colesterol, sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura, a questão de ter pais, irmãos ou parentes que sejam diabéticos, pessoas também que possuem doença renal crônica, tá? Mulheres que deram à luz a crianças com mais de 4 quilos, vamos falar sobre essa questão da diabetes na gestação, tá? Síndrome de ovário policístico também pode ser um fator importante para diabetes. Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, como a esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, apneia do sono e uso de medicamentos da classe corticoides, tá? Todos eles podem ser fatores de risco. Não quer dizer que essas condições gerem diabetes. Quer dizer que se a pessoa apresenta alguma dessas condições, ela tem um risco mais elevado a sofrer com a questão da diabetes, ok? Lembrando que a nossa aula ela tem caráter informativo. Eu não estou aqui para diagnosticar ninguém com diabetes. A gente está para ligar a luzinha amarela de atenção e pensar se esses sintomas são recorrentes, se está acontecendo alguma coisa disso, vamos buscar a orientação médica para fazer a investigação e tratamento precoce. A diabetes mellitus do tipo 1, ela atinge cerca de 5 a 10% dos diabéticos e geralmente ela vai ser identificada na infância ou na adolescência, tá? Normalmente, logo ali nos primeiros anos da infância, as pessoas acabam descobrindo essa diabetes. Na fisiopatologia, a pessoa ela se torna insulino dependente, ou seja, o organismo dela não produz nada ou produz pouquíssima insulina, devido a um problema no sistema imunológico que ataca as células do pâncreas. As células do pâncreas que vão ser responsáveis por produzir e secretar no organismo o hormônio insulina. Devido a essa falta ou escassez da insulina, a glicose ela não é capaz de entrar na célula e ela fica solta na corrente sanguínea, o que vai fazer com que o diabético tenha um excesso de gordura no sangue, que vai trazer ali aqueles sintomas de urgência hiper ou hipoglicêmica, dependendo da situação. Tá bom? Quais são os sinais de alerta? Poliúria, a pessoa vai várias vezes no banheiro e produz muita quantidade de urina. Diferente daquela ida ao banheiro toda hora de uma infecção urinária, você vai e sai só um pouquinho? Não, eu estou falando de poliúria. Eu vou várias vezes ao banheiro e cada vez eu produzo muita urina. Depois a gente tem a polidipsia, que é uma sede infinita. Tá? Então a pessoa bebe muita água. E a polifagia, que é aquela fome que nunca passa. Toda hora tá beliscando alguma coisa, só falta comer o reboco da parede. Então, se eu tô com sintomas aí de vou no banheiro toda hora e produzo muita quantidade de urina, tenho uma sede excessiva e tenho uma fome de 50 seres humanos dentro de mim, eu tenho os 3 P's da diabetes, é um sinal de alerta. Acompanhado também de um emagrecimento repentino. E esse é um ponto de atenção, porque as pessoas acreditam que os diabéticos todo mundo tem sobrepeso, é gordinho. Pelo contrário,
o emagrecimento, ele pode ser um sintoma da diabetes também, tá? A presença da boca seca, formigamentos e dormência na região de pernas e pés, além de o clássico, feridas que demoram a cicatrizar, tá certo? Na tipo 2, ela é a diabetes mais comum, ela vai atingir cerca de 90% dos diabéticos e ela está relacionada ao estilo de vida e a fatores hereditários que você herda da sua família. Não é fator genético, é fator hereditário. E a tipo 2, ela vai ser mais frequente em adultos. Qual é a fisiopatologia? O organismo ele vai produzir uma quantidade insuficiente de insulina, que pode ser resistente à mesma. O corpo ele já não vai mais absorver aquela insulina e não vai fazer o funcionamento de pegar aquela molécula de glicose, jogar para dentro da célula para a célula usar como energia, tá? Ele vai ficar resistente, literalmente ele fica de mal da insulina. Então ele até produz, mas a célula olha e fala assim, eu não vou trabalhar com essa insulina não gosto dela, e aí eu vou ter a insulina no organismo, eu vou ter a glicose no organismo, mas a célula se recusa a fazer o trabalho, tá certo? E isso vai gerar um mecanismo de compensação, tá? Que vai ser o hiperinsulismo, que vocês conhecem como resistência à insulina, tá? Contudo, a manutenção desse quadro, ou seja, a célula sem receber essa energia, vai causando a exaustão nas células do pâncreas, que é as células que fazem a produção do hormônio, tá? E isso vai levar à doença no estado avançado, que a gente vai chamar aí de hipoinsulismo relativo, onde a pessoa não consegue manter os níveis glicêmicos dentro dos padrões adequados e há uma hiperglicemia persistente. Qual é o quadro clínico? Normalmente a pessoa é assintomática, e se ela é assintomática, ela vai ter sintomas semelhantes aos sintomas do tipo 1, tá? A diferença é que quando os sintomas que a gente falou na tipo 1 começam a aparecer, eu já tenho uma pessoa que está fazendo lesão no órgão-alvo, tá certo? E a diabetes gestacional, tá? A diabetes gestacional, ela vai atingir cerca de 3 a 25% das gestações. Quais são os fatores de risco? Eu vou ter a idade materna superior a 35 anos, o índice de massa corporal acima de 25, tá? E antecedentes pessoais ou familiares de diabetes gestacional, como também pessoas que fazem uso de corticoide, diuréticos ou sofram da síndrome do ovário policisto, tá certo? Qual é a fisiopatologia? Primeira, intolerância à glicose com início ou reconhecimento durante a gravidez. E aí, nesse momento, lá no segundo trimestre da gestação, a gente vai fazer um exame chamado TOT, que é o teste da intolerância à glicose. Cadê as gestantes, cadê as mamães que já fizeram esse exame? Que tu toma aquela garapa, aquele melado, e a gente faz uma coleta sanguínea para saber como que está a produção aí dos hormônios relacionados à diabetes durante a gestação, tá bom? A mulher com DMG, diabetes mellitus gestacional, não é resistente à insulina que está em alta. Na verdade, ela vai ter um mau funcionamento nas células do pâncreas, que vai secretar uma quantidade insuficiente da insulina. Assim, o bebê vai ficar exposto a essa quantidade excessiva de glicose. Então, na gestacional, não é o corpo da mãezinha que não está aceitando a insulina que está sendo produzida para quebrar a molécula de glicose, não. É o pâncreas que não consegue produzir insulina suficiente e esse excesso de glicose que fica no sangue acaba passando para o bebê. Por isso que um dos exames importantes durante a gestação é o teste de intolerância à glicose, porque ela pode ser inclusive assintomática. E quando passa ali o segundo trimestre, eu não faço um controle, eu posso ter um bebê big, né? Com aqueles acima de 4 quilos, 4,5 kg, o que pode ser um grande problema para essa criança.
porque ela vai fazer abstinência ali assim que ela nascer. Eu vou ter que fazer vários exames rigorosos para monitorar a glicemia desse bebezinho, tá bom? A diabetes mellitus gestacional, ela vai ter um quadro assintomático na maioria das vezes. Porém, quando aparentar os sintomas, eu vou ter a polidipsia, que é uma sede excessiva na gestante, associada a um ganho de peso exagerado. Eu não vou ter um ganho de peso normal da gestação, não. Eu vou ter um ganho de peso exagerado, associado ao mal-estar, a várias idas ao banheiro com produção grande de urina, fadiga, edema de membros inferiores, superiores e inclusive a visão turva. Quais são as complicações do diabetes mellitus gestacional? Má formação no feto, macrosomia fetal, maturidade fetal, um aborto espontâneo, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão, nefropatia, retinopatia diabética, hipoglicemia neonatal, que é a mais comum de todas, tá? Quando o bebê ele nasce, ele vai sentir a falta daquele excesso de açúcar que ele recebia da mãe e acaba fazendo hipoglicemias gravíssimas, tá bom? Seguido também de quadros de convulsão e sequelas neurológicas, além de hiperbilirubemia, tá? Então, a diabetes num período da gestação tem que ser investigada. A gestante, ela tem que fazer um acompanhamento nutricional, porque as sequelas para o bebê são muito sérias, são muito severas, tá bom? E aí a gente começa a falar das insulinas. A principal função da insulina é o que a gente está falando até agora. É pegar essa glicose, carregar para dentro das células, onde a célula vai transformar essa glicose na energia. Quando nós a alimentamos, o pâncreas ele vai ser estimulado a produzir insulina, levando assim o excesso da glicose a diversos órgãos-alvos do nosso corpo humano para a gente fazer a utilização e armazenamento. Mas, prof, e quando a gente não come, fica em jejum? Durante o jejum, o nosso corpo também produz insulina. Lembrando que também durante o jejum, a insulina continua carregando a glicose que está ali solta na sua corrente sanguínea para dentro das células, para que as células possuam energia nesse período que você não está se alimentando, tá certo? No momento em que você não está ingerindo comida ou que após as refeições, a gente vai retirar a glicose, sabe da onde? Do fígado e dos seus músculos. Por isso que é importante a gente fazer uma alimentação balanceada a cada 3 horas. Por quê? Porque eu não vou lá no fígado nem na sua musculatura fazer a retirada de glicose dali para conseguir manter o seu organismo funcionando corretamente. As insulinas, elas vão ser classificadas em insulina rápida, ultra rápida, lenta, ultra lenta. As rápidas ou ultras rápidas, elas vão ser insulinas utilizadas em bolos, que tem como ação um período de alimentação, promovendo um bom controle da glicemia nos períodos próximos da alimentação. Então, a rápida, ultra rápida, ela vai ser associada à sua utilização junto com o período das refeições, ao contrário das ultras lentas. As ultras lentas e as lentas vão ser utilizadas no papel de basal ali, que vai manter o nível da glicemia entre uma refeição e outra, ou até mesmo num período de 24 horas, tá? Outro ponto que a gente vai ter nas insulinas vão ser as insulinas NPHs e os análogos de insulina, que a gente conhece como a insulina de origem humana, a NPH, e a insulina regular. Que essas insulinas, elas são desenvolvidas em laboratórios a partir de uma tecnologia de DNA que vai combinar ali alguns mecanismos que vão ajudar com que o aminoácido presente no carboidrato tenha uma melhoria no seu tempo de ação. E aí, essas insulinas, a NPH e a regular, o início da ação vai depender ali da velocidade com que a insulina começa a trabalhar após a injeção. Essa insulina, ela não faz uns períodos de pico, então ela vai ter
uma manutenção melhor. Claro que em algum momento eu vou ter um acúmulo maior dela no organismo, mas ela não é igual uma ultra rápida, que é absorvida muito rápido e faz um pico quase que instantâneo, tá bom? E a duração dela é relacionado ao tempo em que essa insulina vai agir no nosso organismo, tá certo? Então, de novo, o início da ação vai depender do tipo da insulina que eu estou usando, se é a NPH ou a regular. Normalmente, elas não fazem um pico tão rápido quanto a ultra rápida, tá? E a duração vai depender, de novo, do tipo da insulina que eu estou utilizando, tá certo? Aqui eu trouxe um quadrinho para vocês verem os nomes comerciais e o tempo de ação. E aí a gente vai ter a Lipros, que é uma bem comum, que normalmente ela vai ter um início da ação a 15 minutos, vai durar ali no organismo cerca de 2 horas e vai fazer um pico, né, o momento máximo dela no organismo a partir de 2 horas ali da administração, e ela dura de 4 a 5 horas. A Lipros é uma bem comum no mercado. Mas a gente também vai ter as regulares, que são de ultra rápida. Ela vai fazer um início de ação ali no máximo em 30 minutos, tá? Ela vai ter a sua maior concentração no organismo cerca de 3 horas após a administração, e ela pode durar até 8 horas. Mas a gente tem outra que é bem comum, que é a Lantus. Vocês conhecem muito essa. A Lantus, ela dura até 24 horas e ela não faz pico no organismo. Assim como a Tresiba, ela também não faz pico. Ela é uma duração superior a 40 horas, tá? E ela vai fazer uma ação ultra lenta no nosso organismo, tá certo? A NPH, já falei para vocês, ela com a reação basal, ela vai ter uma duração de até 18 horas. Começa a fazer efeito 2 horas após a administração, tá? E a Lispros, do tipo NPL, que a gente chama de intermediária ultra rápida, pode chegar até 24 horas de duração, mas ela faz efeito muito rápido. 15 minutos após a administração ela vai fazer efeito, tá certo? As seringas de insulina, trouxe aqui para vocês verem que as seringas são diferentes. Na aula 2, vocês vão receber um conteúdo, a gente vai falar mais detalhado sobre esse assunto, que é a aula de amanhã, quando a gente vai falar sobre cálculo e administração de insulina. Então, eu volto nessas tabelas aqui para a gente trabalhar em cima de cada uma delas, tá? E também trabalhar em cima das aspiração da insulina de acordo com o tipo da seringa, porque de acordo com a seringa eu mudo. Tem que parar com esse negócio de puxar 2 tracinhos, 3 tracinhos, porque se eu mudo o meu modelo de seringa, cada tracinho vai ter uma quantidade diferente de insulina, tá bom? Galera, nossa aula 1 termina por aqui. Vejo você amanhã para nossa aula 2. Vai chegar no seu e-mail o link com a nossa videoaula e o slide completo, tá bom? Tá com dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E não esquece, estuda que a vida muda!